Durante décadas, a Europa se beneficiou de uma ordem global relativamente previsível. Esse mundo acabou. Em pouco mais de um ano desde o retorno de Trump à presidência dos Estados Unidos, a engrenagem geopolítica e econômica global entrou em transformação. A Europa não conduz essa mudança, mas sente os seus efeitos de forma intensa. E é exatamente isso que começa a impactar mercados, investimentos e a estabilidade econômica e política do continente. Eu sou o Alê e hoje a gente vai destrinchar como esse reposicionamento global envolvendo a Europa está influenciando acordos comerciais gigantes, disputas tecnológicas, tensões militares e até uma crise existencial dentro da OTAN. Então já curte o vídeo para me ajudar a chegar na meta de 1.000 inscritos, se inscreve aqui no canal e vem transformar a sua vida com investimentos. Depois de mais de 25 anos travado, o acordo entre União Europeia e Mercosul finalmente saiu do papel. Estamos falando de Europa e do bloco sul-americano, formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O pacto cria uma das maiores zonas de livre comércio do mundo, com mais de 700 milhões de consumidores e um PIB combinado gigantesco. Mas atenção, esse acordo não é apenas econômico, ele é profundamente geopolítico. Surge como resposta às pressões comerciais e industriais iniciadas no primeiro mandato de Trump e agora intensificadas com seu retorno à presidência. Muitos analistas veem esse movimento europeu como uma tentativa de diversificar mercados e reduzir a dependência tanto dos Estados Unidos quanto da China. Além disso, o acordo pode fortalecer setores industriais europeus, abrir novas cadeias de exportação e garantir acesso a matérias-primas críticas hoje concentradas na América do Sul. É um aceno para o futuro e, ao mesmo tempo, um desconforto para um continente que por décadas orbitou o comércio americano. Enquanto a Europa tenta reduzir a dependência dos Estados Unidos, ela se vê presa a um dilema ainda mais difícil: como lidar com a China. Nos últimos meses, a União Europeia e a China avançaram para tentar destravar a disputa em torno da entrada de veículos elétricos chineses no mercado europeu. As negociações envolvem preços, subsídios, tarifas e regras de concorrência que vão muito além de uma simples discussão comercial. Para a Europa, o objetivo é claro, pessoal: proteger sua base industrial, preservar padrões produtivos e evitar uma perda acelerada de competitividade no setor automotivo. Ao mesmo tempo, a China já é o maior parceiro comercial externo da União Europeia. Isso limita espaço para movimentos mais agressivos e obriga o bloco a buscar equilíbrio, não confronto direto. O resultado é um desafio complexo. A Europa precisa conviver com uma China que, ao mesmo tempo, fornecedora essencial, concorrente direta e rival tecnológico. Esse dilema vai moldar decisões de investimento industrial, energético e tecnológico nos próximos anos. Pela primeira vez em décadas, a Europa passou a discutir o ritmo de ruptura dentro da própria OTAN. Trump voltou a afirmar que os Estados Unidos precisam ter a Groenlândia. Não é apenas provocação, pessoal. A Groenlândia é estratégica do ponto de vista militar, geopolítico e de recursos naturais, especialmente no momento em que o Ártico ganha relevância com novas rotas marítimas e a intensificação da disputa entre grandes potências. O problema é que o território pertence à Dinamarca, que é membro da OTAN. Isso gerou uma reação dura de líderes europeus, não pela Groenlândia em si, mas pelo precedente. Qualquer tentativa de pressão ou anexação colocaria em xeque a lógica de confiança e defesa coletiva que sustenta a aliança. Alguns europeus chegaram a afirmar que esse tipo de movimento significaria, na prática, o fim da OTAN como ela foi concebida. Pode soar surreal, mas é um sinal claro de mudança. Trump volta a tratar alianças de forma transacional. Se o compromisso americano deixa de ser automático, países europeus passam a discutir seriamente aumento de gastos militares, investimentos em defesa e redução da dependência estratégica dos Estados Unidos. No limite, isso acelera uma agenda de autonomia que transborda da defesa para energia, tecnologia e infraestrutura crítica.
A disputa entre a Europa e Estados Unidos deixou de ser apenas econômica e passou a ser tecnológica. A União Europeia tem avançado com regulações mais duras para o setor digital, buscando limitar o poder das grandes plataformas, aumentar a concorrência e estabelecer regras claras para a inteligência artificial, uso de dados e transparência de algoritmos. Essas medidas atingem diretamente empresas de tecnologia americanas e não foram bem recebidas por Washington. O governo Trump passou a tratar a regulação europeia como uma ameaça econômica, reagindo com discursos de retaliação e possíveis medidas comerciais contra o bloco. Essa batalha vai muito além de regras e algoritmos, pessoal. Ela define quem vai estabelecer os padrões da economia digital global, um ativo estratégico para as próximas décadas. Isso impacta diretamente empresas de tecnologia, valuations, decisões de alocação de capital e fluxos internacionais de investimento. No fundo, tecnologia deixou de ser apenas inovação e passou a ser instrumento de poder geopolítico. Pela primeira vez no pós-guerra, a Europa precisa lidar com a possibilidade real de irrelevância econômica. O continente enfrenta simultaneamente fragilidades econômicas, demográficas, energéticas e geopolíticas que se reforçam entre si. Crescimento estruturalmente baixo, perda de competitividade industrial, excesso regulatório e demanda desfavorável limitam a capacidade de gerar riqueza e sustentar o modelo social europeu. Ao mesmo tempo, o sistema político se mostra cada vez mais fragmentado, dificultando decisões estratégicas de longo prazo. No plano externo, a margem de manobra europeia diminuiu. A dependência dos Estados Unidos para a segurança, a vulnerabilidade energética e o mundo mais competitivo e multipolar colocam pressão adicional. Sem avanços reais em autonomia energética, defesa, inovação tecnológica e integração de mercado de capitais, a Europa corre o risco de se tornar economicamente secundária e politicamente subordinada. Quando o presidente do Fed entra em conflito com a Casa Branca, o mundo inteiro presta atenção. A administração Trump lançou uma investigação criminal contra Jerome Powell, algo sem precedentes, que rapidamente levantou dúvidas sobre a independência do Banco Central americano. O Powell reagiu afirmando que seguirá conduzindo a política monetária com base nos dados e no mandato institucional do Fed, não em pressões políticas. Em paralelo, bancos centrais e figuras influentes do mercado financeiro manifestaram apoio público à sua atuação. Esse episódio vai muito além da política interna dos Estados Unidos, pessoal. Quando a credibilidade do Fed é questionada, todo o sistema financeiro global sente. A política monetária americana influencia taxa de juros, dólar, liquidez internacional e a precificação de ativos de risco. Para a Europa, isso significa mais volatilidade cambial, impacto sobre fluxos de capital e um ambiente mais incerto para decisões de investimento e financiamento. No limite, estabilidade institucional passou a ser um risco que precisa ser precificado. A Europa gera oportunidades, mas não é um grande vetor estrutural de investimento. A busca por autonomia em energia, indústria, defesa e cadeias produtivas tende a direcionar capital para empresas específicas, muitas vezes apoiadas por política fiscal, subsídios e regulação. Surgem oportunidades seletivas em nome como o Santander, que a gente conhece bem, a SML, Siemens e Inditex, a dona da Zara, cada uma exposta a frentes estratégicas de reposicionamento europeu. Do lado brasileiro, o acordo entre União Europeia e Mercosul tende a gerar efeitos mais estruturais. Setores como agroindústria, proteína animal, celulose, mineração, siderurgia, bens de capital, logística e energia renovável passam a ter maior acesso ao mercado europeu. Empresas brasileiras competitivas e integradas a cadeias globais surgem como beneficiárias naturais desse rearranjo. Ainda assim, apesar dessas oportunidades pontuais, a Europa segue enfrentando desafios profundos de crescimento, demografia e competitividade. Na minha visão, a Europa deve ser tratada mais como fonte de oportunidades táticas do que como uma aposta estrutural de longo prazo. Então vamos recapitular os principais pontos. Primeiro,
Acordos com o Mercosul e a União Europeia refletem a nova realidade do comércio global. Segundo, a disputa tecnológica entre Estados Unidos e Europa está em pleno andamento. Terceiro, a OTAN enfrenta tensões inéditas com a questão da Groenlândia. E quarto, mas não menos importante, decisões políticas nos Estados Unidos, como a investigação sobre o Paulo, reverberam nos mercados globais. Tudo isso, pessoal, cria riscos e oportunidades. Riscos porque a estabilidade deixou de ser garantida. E oportunidades porque novos arranjos podem gerar catalisadores em setores estratégicos. Agora eu quero saber de você, como essa nova Europa impacta os seus investimentos no próximo ano? Escreve aqui nos comentários. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like para me ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos, se inscreve no canal, compartilha com quem investe e até o próximo vídeo. Bons investimentos!